Alô, alô de novo, minha gente bonita. Aqui fala que vai ser o Champs e eu tô trazendo o meu. Não sei, já não sei qual é o número do vídeo, mas mais um vídeo de Deck Spotlight aqui do Hearthstone, na verdade. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês o deck que, entre os meus poucos amigos que jogam Hearthstone, foi aquele que a maioria escolheu pra eu estar fazendo Spotlight hoje, que vai ser um deck agro de Priest. Um deck agro de Priest? Eu sei que isso sou estranho, eu sei que isso sou idiota, e quando eu comecei a ideia do deck também achei que seria idiota, mas eu vi que ele dava certo. Ele não dava certo, ele não era um deck consistente, então eu vou aproveitar para dizer uma coisa sobre dizer o que se o deck é bom, o deck é ruim. Na verdade, o deck ser bom, o deck ruim é muito relativo, depende das partidas que ele vai enfrentar. O deck pode ser particularmente muito forte contra certos decks e muito fraco contra outros decks. Então, o melhor jeito de saber que deck é o mais forte no cenário atual de determinado jogo é ver a consistência dele, ver quantas partidas ele consegue entregar um resultado similar, quantas partidas ele consegue chegar, alcançar o objetivo dele com outras cartas, entendeu? Tem as cartas-chave do deck, mas ele consegue fazer o que ele deveria estar fazendo se aquelas cartas-chave não aparecerem na tua mão. Isso é consistência. Tu conseguir entregar o mesmo resultado, mesmo que as circunstâncias não sejam iguais, sejam um pouco adversas. Enfim, então esse deck não é consistente. Ele tem partidas que ele é terrível, ele tem partidas que ele praticamente perdeu assim que a partida começar, contra Druid Midrange, por exemplo. E Druid Midrange é um deck que tu vê bastante na ladder, então é um bagulho que descaracteriza muito esse deck. Mas por outro lado, por algum motivo que eu ainda não soube ver com clareza, ele é muito forte contra outro deck muito popular no momento, pelo menos eu enfrento bastante, é Zoolock, no caso é o Warlock agro, né? Ele é... Eu acho que eu tenho praticamente 100% de vitória contra o Warlock agro, e eu não sei exatamente porquê. Eu tenho algumas opiniões, mas eu nunca fiz uma análise a fundo sobre isso. Então, vamos agora começar a fazer vamos fazer um card by card desse deck que eu montei. Esse deck eu acredito que eu fui o primeiro a estar jogando. Se alguém está jogando com deck similar, parecido, lá fora, eu nunca ouvi falar. Então esse deck é a ideia original minha, pelo menos até onde eu sei. Foi eu que inventei essa porra, então vão se fuder se vocês acham que outra pessoa inventou. Enfim, o nome do deck é Priest Winnis Agro. Pra quem não sabe, o Winnis é um termo utilizado nos card games, e não só nos card games, pra simbolizar alguém pequeno, fraquinho, franzino. Porque esse deck, ele é agro, mas ele é um agro muito low costed. Ele tem 3 cartas de custo 3, 3 lacaios de custo 3. E do resto, tudo custa 1 ou 2. É um deck muito frágil mesmo. Um board swipe, geralmente, dependendo de onde vir um board swipe, pode acabar a tua partida. Mas, fora isso, acho que é por isso que ele é um custo tão baixo, que ele é tão agressivo, que a maioria dos outros decks agro acabam perdendo pra ele, se eles não conseguirem vir com um board swipe contra o meu lado. Porque ele é rápido, vocês vão ver no gameplay, ele é rápido, ele é forte, ele consegue alcançar resultados. De vez em quando, no quinto, sexto turno, o jogo tá acabando. Enfim. Vou fazer um card by card aqui. Primeiro eu vou começar pelas cartas que não são lacais. Eu acho que tem 9 cartas que não são lacais. Primeiro eu uso 2 palavras de poder escudo, porque ela é o seguinte: em primeiro lugar, ela é cantrip. Usar 2 dessas cartas no meu deck é praticamente como se eu usasse 28 cartas no deck, ao invés de usar 30, o que é algo muito importante, é algo que dá um pouco de consistência pra esse deck que não é nada consistente. Fora que ele dá aquele pump num lacaio que tem pouca vida, um lacaio de valor alto, tipo um malabarista de facas ou um lobo hediondo alpha. Até um Golem Arcano eu já utilizei para dar um buff no Golem Arcano, para permitir que o oponente não possa se livrar dele com um lacaio dele que já está em jogo, por exemplo, que ele tenha que fazer algo mais para se livrar. Então, palavra de poder escudo é bem interessante para um deck agro como esse. Punição Sagrada, porque é uma mana 2 de dano, pode me ajudar a limpar a criatura, limpar o campo do meu oponente, pode me ajudar a causar aqueles 2 pontos de dano que faltavam para ganhar a partida. É uma carta boa para decks agro. O Carrega Escudo é o seguinte: eu uso 10 criaturas de uma mana nesse deck, 10. O Carrega Escudo tá lá pra isso, pra ele proteger os meus lacaios, tipo meu Gnomo Leproso, minha Guardiã da Luz, minha Sacerdotisa Jovem, quando eu estiver jogando contra Rogue ou Druid, que eles podem simplesmente atacar nesses lacaios, tem um ponto de vida. Guardiã da Luz não tem um ponto de vida, mas ela tem 2. Enfim, e também proteger contra outros decks agro. Eu carrego escudo, se eu tiver condição de ficar recarregando a vida dele, se o oponente não me pressionar a ponto de eu ter que jogar cartas da minha mão, ele pode durar uns 2, 3 turnos na mesa, apanhando pelos meus outros lacaios. Fora que eu posso estar com a Clérigo da Vila Norte e estar comprando cartas, então ele é bem importante em algumas partidas, em outras partidas ele vai ser inútil.
Clérigo da Vila Norte é incrível, é bom começar com ela porque ela tem um corpo decente para custo 1/3 é legal, se tu conseguir dar um buff nela, melhor ainda. E ela permite que, se tu conseguir ativar a efeito dela umas 2 vezes, já tu tá ótimo, porque tu vai estar rodando teu deck mais rápido que ele deveria estar, tá comprando cartas extras, e isso te permite alcançar aqueles últimos pontos de dano que talvez tu não conseguiria sem essas draws extras. Escudeira, gente, todo mundo já deve saber que ela é uma criatura ótima para vários tipos de deck, tanto pro agro quanto pro mid-range, até alguns decks controle pode utilizar ela, uma carta muito competente. Gnomo Leproso é o melhor amigo dos decks agro, né? Sempre entrando em campo, querendo te dar o cancerzão dele lá. É ótimo, Gnomo Leproso e acabou. Guardiã da Luz eu uso apenas uma porque eu só tenho uma, mas eu não acho que eu vou querer utilizar duas por um motivo. Em primeiro lugar, ela tem potencial para bater muito forte. Nesse deck, ela consegue estar batendo... Quando ela vira um 3-2, ela já tá bom. Uma mana 3-2 só existe um lacaio que é assim no jogo, eu acho que é o Diabrete de Fogo lá de Warlock. Então ela já tá boa, e se ela virar um 5-2 já tá ótimo. Se eu conseguir dar um pump nela com alguma outra carta, melhor ainda. Mas eu só usaria uma dela, porque geralmente eu não gosto de começar baixando ela, porque eu não vou ter... Geralmente nos primeiros 3 turnos eu não vou poder me dar o luxo de ficar usando a minha habilidade de cura, porque geralmente eu vou estar baixando lacaios. Então o Guardiã da Luz é legal só pra... uma só no deck tá bom, para não ter o azar de ficar comprando ela no começo, porque eu prefiro muito mais o Gnomo Leproso no turno 1, até uma escudeira argentea no turno 1, do que uma Guardiã da Luz. Sacerdotina Jovem também, eu só tenho uma, eu só uso uma. Eu não sei se eu usaria duas também, por causa daquela mesma situação. É um lacai muito valor, tem muito valor, mas... geralmente, quanto a algumas matchups, tu não quer começar com ela tu não quer começar com ela sozinho em campo, tu quer ter um carrega escudo, ou tu pelo menos quer que ela dê um ponto de vida pra outro lacai antes de morrer, então eu não sei se eu usaria mais de um, sinceramente. Impacto Mental, incrível, essa carta tem valor imenso nesse deck. Em primeiro lugar, 5 de dano é bastante coisa pra 2 manas, e se tu juntar 2 na mão, são 10 de dano de burst que teu oponente não vê. Eu ganho muitas partidas com 2 Impacto Mental na mão. Vocês vão ver, quando eu estiver mostrando gameplay, provavelmente isso vai acabar acontecendo em alguma das partidas, porque é algo muito comum disso acontecer. Impacto Mental é uma das poucas razões pra tu querer fazer um Priest Água, além de ser maluco que nem eu sou, mas é bem interessante. Loot Hoarder, é o acumulador de tesouros. 2-1 por 2 manas não é a coisa mais impressionante do mundo, mas o último suspiro dele de me dar uma carta é interessante. 2-1 quer dizer que ele vai poder pressionar o oponente um pouco, e ele vai servir pela mesma razão da palavra de poder escudo. Ela vai me ajudar, vai fazer com que o meu deck tenha 28 cartas, aliás, 26 cartas, se eu utilizar todas essas cartas na partida, entendeu? Isso aumenta a minha chance de eu conseguir causar aquele burst, e no final finalizar com meus 2 impactos mentais, que é algo bem fácil de acontecer e bem interessante. Guerreiro Guerra Azul, por causa que esse deck não tem late game, esse deck é feito pra conseguir espancar o oponente rapidamente, rezar pro cara não largar criaturas com taunt muito grande. Se elas não forem muito grandes, eu posso encher eles de porrada e não importa se meus lacaios morreram, tem que continuar pressionando. E o Guerreiro Guerra Azul serve pra isso, pra entrar causando 2 de dano pelo menos. Se o cara não tem o lacaio que provocar ainda, baixa ele, dá na cara do oponente e vai tocando a vida dele pra baixo. Lobo Hediondo Alpha, ótimo para decks agro, ótimo. Eu nunca pesquisei, mas eu acho que chama os decks de Zoo praticamente por causa desse bicho. Porque no Magic, deck Zoo é um deck que tem várias criaturas que são animais. Tem os decks de Naya, geralmente. Pra quem joga Magic vai entender o que eu tô falando. É um deck que usa muitas criaturas que são animais. Aqui chamo o deck de Warlock de Zoo. Não todos os decks de Warlock, mas alguns decks de Warlock de Zoo. E o único animal que eu vejo é o Lobo Hediondo Alpha. Então eu acho que a razão principal de chamar decks de Warlock de Zoo Lock é por causa do Lobo Hediondo Alpha. Se alguém souber a real razão, me explique então. Mas enfim, ótimo para decks agro. Se ele entrar do lado de uma Clérigo da Vila Norte, ela vira uma 2-3, o que é bem incrível já. Ela já fica com causa um dano bem interessante, com bastante vida. E qualquer outra criatura que recebeu o buff tá aproveitando, né? Lobo Hediondo Alpha, excelente para me ajudar a causar um dano extra no começo do jogo e finalizar mais pro final com as minhas outras cartas. Malabarista de Facas, eu só tinha um, eu fiz outro para esse deck para poder estar mostrando esse vídeo, porque faz muita diferença. A gente tem 10 one drops, esse carinha de vez em quando dá 6, 7 pontos de dano numa partida, um deles só. Eu nunca tive a sorte de baixar 2 no campo ao mesmo tempo, mas com um deles eu consigo dar geralmente 6, 7 pontos de dano, distribuído, né? Não é sempre na cara do oponente, mas 6, 7 pontos de dano. Imagina se essa carta funcionasse da seguinte forma: é 2 manas por um 3-2, um corpo agressivo já. Quando entra em campo, causa 7 pontos de dano aleatório. É basicamente isso que ele faz nesse deck de vez em quando. Ele é bem impressionante nesse deck, ajuda bastante. Uma forma de sombra eu uso apenas uma, porque eu só tenho uma, mas também não é uma das cartas que eu, depois de jogar com o deck e ver que os resultados impressionantes que ele demonstra, eu vou dizer impressionantes porque é impressionante dar uma surra no Zoolock. Sinceramente, pra mim é impressionante, porque o pessoal chora muito. Eu vejo bastante gente chorando lá no grupo, no Facebook, etc e tal, falando que Zoolock é o câncer
do Hearthstone, e esse deck simplesmente espanca Zulok. Bastante, bastante, bastante. Eu acho porque o Zulok leva muito dano pelo life tap dele, e eles não esperam que esse deck seja tão agressivo quanto ele é. E ele é agressivo demais, o dono do deck não espera que ele vai estar lidando com um Priest agro, né, pessoal? Enfim, forma de sombra, ela me ajuda a pingar a vida do oponente. Quando o oponente tá pelos 12 de vida e eu vejo que eu não vou a minha mão já tá ficando vazia, eu não vou ter muitas necessidades de usar efeito da Clérigo da Vila Norte, seja porque ela já morreu, ou seja porque eu não comprei ela nessa partida, se eu vi que o meu efeito de cura já deu o que tinha que dar, e eu já tô ficando sem recursos de lacaios para causar dano, eu ativo a forma de sombra e começo a pingar a vida do oponente. Porque isso me deixa mais perto de uma possível finalização com 2 impactos mentais, ou com um só se eu tiver com um na mão, ajuda bastante, bastante mesmo se a partida se prorrogar. Mas eu não sei se eu gostaria de ter duas, porque eu gosto de comprar ela, ou se eu começar com ela na mão, geralmente eu fico, porque é só uma no deck, e ela pode me ajudar de uma forma que nenhuma outra carta no deck ajudaria, mas de vez em quando eu me ligo, porque duas na mão seria terrível, o deck não é controle, o deck não tem tempo, não tem como gerar tempo. A única forma de gerar tempo é pressionar a vida do oponente para ele se assustar e começar a bater nas nossas criaturas, ignorar nossos pontos de vida, e a gente pode ficar pingando a vida dele com essa carta. Eu acho bem válida, eu não tiraria ela por nenhuma outra carta, acredito eu. 2 Golem Arcano, né? Eu tinha um, eu comprei outro por causa desse deck também, porque eu não tenho como ter um Leroy Jenkins no momento, ainda mais agora que eu vou começar a guardar dinheiro pro Nax, estou muito feliz, vocês devem estar felizes também. Nax está saindo hoje. Na verdade a gente ainda tá na segunda-feira, hoje ainda é dia 21, daqui a pouco você, dia 22, e tá saindo Nax, então Leroy Jenkins vai esperar um pouco mais, porque saiu muita coisa legal, enfim. Golem Arcano, ótimo, é o Leroy Jenkins um pouco mais enfraquecido, mas o custo é um pouco menos também. É possível, já aconteceu de eu baixar 2 Golem Arcano e 2 impactos mentais no mesmo turno 10 aqui ó, 10, mana. Isso dá 18 de dano. Já aconteceu de eu conseguir gerar esse tipo de situação. E o oponente não tava exatamente com 18 de vida, ele tava com 16, mas foi muita porrada na cabeça dele, entendeu? Então, se eu tivesse um Leroy Jenkins, não poderia ter dado esse dano que eu falei, teria dado um pouco menos. Porque 2 Golem Arcano bate mais do que um Leroy. Enfim, Golem Arcano é decente pra um deck agro, ainda mais se tu não tem acesso a Leroy. Bate 4 quando entra em campo de batalha. Geralmente tu guarda. Ela é a última criatura que tu quer baixar da tua mão, porque dá aquele cristal de mana extra pro oponente, pode acabar fazendo tu perder o jogo, mas se tu vê que tu não vai ter, tu precisa de uma criatura pro oponente se distrair, tu precisa ganhar tempo, baixa o Golem Arcano e vai na cara dele que o Golem Arcano vai morrer. O pessoal sempre tenta destruir ele. Um Oráculo da Luz Fria, eu uso ele um só no deck pra recarregar minha mão. Ele é a única carta que dura mais tempo na tua mão do que o Golem Arcano. Na verdade não, Impacto Mental é a última carta. Tu nunca vai jogar uma delas sozinho, porque o deck tudo custa leve, então não há razão pra tu baixar 2 impactos mentais, porque geralmente tu vai poder baixar tudo que tiver na tua mão, sabe? Porque tudo custa leve no deck, então geralmente tu guarda para 2 impactos mentais pro oponente não saber que ele tá praticamente morto. Se o cara tá com 12 de vida, ele pode, e tu dá um impacto mental, ele vai ficar com 7, vai ficar com muito mais medo e vai jogar muito mais defensivamente. Agora, se ele tá com 12, ele pode achar que tá seguro, mas ele não tá, porque com 12 disso aqui dá 10 pontos de dano nele. Então, guarda pra jogar os dois juntos na hora de acabar a partida. Enfim. Aí, Impacto Mental, a última carta que tu vai jogar, o Golem Arcano, a antepenúltima. E a penúltima carta é o Oráculo da Luz Fria. Ele só entra no final pra recarregar tua mão, te botar umas cartinhas ali, talvez o segundo Impacto Mental que tu precise, ou qualquer lacaio com investida, alguma coisa, quando já acabou o que tem na tua mão. Aí é no momento do jogo, geralmente, que tu tá desesperado, ou pra buscar a vitória, ou porque tu tá perdendo muito feio, e geralmente ele não vai te salvar nessa situação. Mas eu acho bem válido dar um card draw com todo o nosso card draw no deck. Não vou considerar a Clérigo da Vila Norte, porque ela é um card draw incerto, mas todo o nosso card draw certo a gente tem como se o nosso deck tivesse basicamente 24 cartas, o que é bem sólido pro deck agro. E por fim, 2 Nova Sagrada. Originalmente eu joguei sem ela, mas eu acabei, por causa que ela é muito pesada, ela é a única carta que pula do custo 3 pro custo 5 no deck. Mas a Nova Sagrada, eu decidi utilizar ela por um motivo. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ela causa dano na vida do oponente. Já aconteceu de eu matar o cara com os 2 de dano extra que a Nova Sagrada causou. Já aconteceu isso. Em segundo lugar também, porque várias vezes na Mirror Match contra agro, eu tava espancando o Paladino agro, espancando o Zulok, espancando Rogue agro. O deck realmente tem um desempenho bem impressionante contra decks agro, vou dizer isso pra vocês. Porém, o filho da mãe me via com Consecration, ele me via com algum tipo de board swipe, ele via com Blade Flurry, e ele me deixava pra trás, e eu pensava, porra, se eu tivesse uma Nova Sagrada, pelo menos eu limpava campo dele também, e começava do zero essa merda, então. Daí ficava no top deck, mas eu não usava, por causa que esse deck precisa de lacaio, e eu não gostava de começar com a Nova Sagrada na mão. Mas deu.
usei a Nova Sagrada, tá me ajudando, eu acho que eu vou deixar assim. Então é isso, pessoal. O vídeo deve ter ficado de novo mais longo do que eu queria que ficasse, então me perdoem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e acredito que amanhã eu vou estar vindo com o gameplay desse deck. Embora eu vou estar bem louco pra ficar jogando Nax, mas como a primeira ala é de graça, eu não tenho que me preocupar em juntar dinheiro. Então amanhã eu posso jogar Nax, botar tudo que eu quiser e depois gravar o vídeo, ou vice-versa. Então, valeu, pessoal, espero que tenham gostado. Fique atento esperando o gameplay. Vocês vão curtir Triste Wins Agro, criação do próprio Champs. E é isso aí, pessoal. Champs saindo.